Nunca tivemos uma aula tão forte de educação moral e cívica como nesta década mais recente. Eu sempre lembro, democracia não é ausência de ordem, democracia é ausência de opressão. A democracia não é cada um faz o que quer, é cada um faz o que quer dentro daquilo que é combinado que pode ser feito. Ela nos ajuda, a filosofia, a impedir que a vida seja mais alienada. Nem sempre, não é qualquer filosofia que serve. Os autoritários, os democracidas também têm os seus filósofos. Eu acho que não está em discussão no Brasil hoje a educação, o que está em discussão no Brasil é a moral. Muita gente fala que é necessário recusar a doutrinação em sala de aula. Ora, se alguém quer alguém que possa ajudar a enfrentar a doutrinação, vai ter que usar as ideias de Paulo Freire. O pensamento freiriano, ele é exatamente usado pelo mundo afora como sendo uma maneira de recusar a doutrinação. Mas o meu primeiro livro faz 30 anos, no ano de 2018. Ele fez 30 anos exatamente porque é a comemoração de uma obra, né, que hoje não tem mais, olha que coisa, em plataforma papel. Né? Quando o livro foi escrito, em 1988, um livro chamado Descartes, A Paixão pela Razão, né, e não existia internet, não existia mundo digital, né, os computadores pessoais eram raríssimos, não existia telefonia celular, né, para nós no cotidiano. E esse livro, Descartes, A Paixão pela Razão, foi escrito à máquina de escrever. E para eu poder ter uma cópia dele, né, eu fazia uma cópia carbono, isto é, cada página tinha ali uma duplicidade dessa forma. A correção de um livro naquele momento era algo inacreditável, que você precisava refazer a página, né, ou escrever e colar em cima, fazer uma outra coisa. É uma alteração expressiva. Então, esses 30 anos, né, como escritor também de livros, né, eu acabei tendo 38 obras publicadas, 37 delas, excluída uma que faz uma seleta, né, uma organização exatamente de ideias, frases, pensamentos dos 37 livros anteriores. Mas o mais curioso é que nos meus primeiros 10 anos como escritor de livros, e não só, né, de outros materiais, eu publiquei 2 livros. Há uma frase que sempre me serviu como advertência que diz que a maior dificuldade não é o primeiro livro, é o segundo. Porque o primeiro livro pode ter sido publicado por acaso, né? Foi um acidente assim de percurso, seja da editora, seja do autor. Agora o segundo já é uma coisa um pouco mais complexa, é o passo seguinte, né? E por isso há um tempo, uma década entre um e outro. Depois, entre o segundo livro, né, e os outros na sequência, se passa mais um tempo, menor do que esses 10 anos, mas aí vem, né, um período em que haveria uma média de 2 ou 3 livros por ano, que é uma coisa que eu aprecio bastante. Eu sou professor, né, há 44 anos, portanto a ideia de comunicação docente, a noção de transbordamento daquilo que é o que a gente carrega na gente, que é a reflexão, a indagação, o conhecimento, a informação, a perspectiva docente é sempre repartir isso, é uma ideia de partilha. Há vários modos de partilhar, né, o conhecimento e a informação. Eu faço na mídia, como comentarista, no rádio e na TV, eu faço na docência, em conferências, mas o livro, ele é uma maneira de consignar isso de um modo um pouco mais perene, né? E não só na plataforma papel. Embora a plataforma papel, ela seja absolutamente antiga, e isso é ótimo, mas ela não é velha, ela é só antiga, né? Há muitas coisas que são antigas e não são velhas. O papel, o papiro, o pergaminho. Aliás, eu lembro sempre que a primeira forma de ensino à distância foi o livro, né? Era exatamente isso que permitiu que as pessoas pudessem levar para outro lugar aquilo que estava ali consignado. Eu sou, antes de ser um escritor, eu sou um leitor. Aliás, às vezes algum jovem me para e diz assim: professor, eu queria escrever, o que eu faço em primeiro lugar? Eu disse: leia. Parece um conselho óbvio, mas nem sempre as pessoas o seguem, né? Alguns livros, eles são escritos várias vezes. Por exemplo, o Descartes, A Paixão pela Razão, meu primeiro livro, eu o escrevi e reescrevi 8 vezes. Né? Eu tive que fazê-lo, mas a primeira maneira de escrevê-lo eu até relato, né, para você. O livro Descartes, A Paixão pela Razão, antes dele ser escrito, ele foi falado. Isto é, na época não existia tecnologia digital de gravação, e eu tinha um gravador daqueles de fita cassete
que você levantava a tampinha, colocava a fita, fechava, e eu durante uma noite, literalmente, né, eu dialoguei, né, com o gravador sobre o texto. Fiz uma fala, e isso depois foi degravado, eu ordenei em capítulos, organizei, ele foi antes falado. E eu passei a adotar esse tipo de processo e vários dos meus livros são falados, né, antes de serem transpostos para o papel. Mas é muito gostoso esse tipo de aproximação com a vida, que é essa comunicação feita por intermédio, né, da publicação literária. Eu acho bom demais. Como só é um bom ensinante, né, quem for um bom aprendente, eu preciso estar lendo o tempo todo. Eu leio muito aquilo que é escrito por pessoas com as quais eu não concordo. E leio também pessoas que não concordam comigo, né? Houve hoje uma facilitação até trazida pelo mundo digital, né? Até algum tempo eu não poderia ler, por exemplo, como eu sou uma pessoa um pouco mais pública em algumas situações, eu não poderia ler um livro de alguém com que eu estou num enfrentamento de natureza política ou ideológica ou científica ou filosófica de público, porque isso poderia dar aso a uma outra interpretação, né? Hoje o mundo dos leitores digitais permite que eu faça a minha leitura, inclusive, né, daqueles que serão meus adversários, entre aspas, de modo mais sigiloso. Não é escondido, não é feio, não é envergonhado, mas é sigiloso como a gente tem nossas privacidades, né, nas coisas no dia a dia. Mas eu estou sempre lendo, sempre lendo. Isso é o que começou na minha história aos 6 anos de idade, quando eu fui alfabetizado, e segue, né, por todo esse tempo até agora. Alguns escritores, pensadores, professores, nos tornamos populares. Então, Clóvis de Barros Filho, Leandro Carnal, Luiz Felipe Pondé, né, nós nos tornamos mais populares, homens e mulheres, né? Acabamos tendo um alcance que a mídia ofereceu e a literatura também. A questão é que uma parte das pessoas entende, às vezes, que essa divulgação da filosofia ou da história, né, ou daquilo que é a comunicação, cada um de nós uma área, que isso seria uma banalização do pensamento. Pode ser-lo, e eu preciso cautela até para não fazê-lo, para não ficar seduzido por um modo fácil de uma autoajuda tola e meramente mística em relação àquilo que eu faço. Aí eu quero encantar as pessoas, mas eu não quero enfeitiçá-las. Aí eu quero encantá-las para que elas gostem daquilo, meditem, pensem, mas eu não quero fazer com que elas criem ali uma relação, né, de natureza esotérica com aquilo que eu estou falando. A crítica que se fez em alguns momentos a essa popularização de algumas obras, ela se deveu ao fato de dizer, não está fazendo sucesso. E às vezes isso incomoda. A questão é que pessoas como eu mencionei e eu mesmo, nós somos acadêmicos de origem. Todos nós temos doutorado, né? Somos professores que passamos, né, por concursos com os nossos pares nos vários lugares. Fica mais complexo. E certa vez, isso não é inusual, me perguntaram, você faz livro de autoajuda? Eu digo, claro, né? Eu faço por uma razão, eu sou professor de filosofia, né, e o grande lema socrático é conhece-te a ti mesmo. E eu sempre digo, o que mudou na história não foi a noção de filosofia, foi a noção de autoajuda. A filosofia começa, né, com essa noção mais clara no Ocidente, né, com Sócrates, e ela não perde esse fôlego. A noção de autoajuda pode ser banalizada, mas eu não sou avesso. Né, já chamou isso de autoconhecimento, já foi uma corrente na filosofia chamada gnoseologia, né, ou os gnósticos, de alguma maneira, no campo, inclusive, da religiosidade. Eu não tenho nenhum tipo de recusa a essa expressão. E não me sinto ofendido, né? A pessoa pode dizer que eu faço livro de autoajuda, eu não acho que isso seja algo que me ofenda. O que eu não quero é que ela diga que eu faço uma literatura banal, superficial, pobre, né, de ideias, né, meramente marcada, né, por uma intenção de superficialidade. Mas que ela diga, eu não tenho nenhum tipo, né, como diz a filosofia mais antigamente, a palavra cão não morde. Né, eu não tenho medo das palavras. Já há 20 anos, né, eu encontrava, às vezes, um jovem e ele dizia assim, meu pai gosta muito de você. Hoje eu encontro alguns pais que me param e dizem assim, meu filho gosta muito de você. E eu pergunto assim, quantos anos tem o filho? Tem 12, tem 14. Esse tipo de migração, ela não é excludente. Eu gosto quando o pai também continua gostando ou a mãe. Mas é a incorporação de um público que a própria tecnologia trouxe, seja por conta do contato, como um menino de 15, 16 anos, 20, teria contato com aquilo que eu escrevo ou falo, a menos que ele fosse meu aluno ou minha aluna, não teria como. Ouvisse algumas das coisas que eu faço de rádio e TV.
Isso é mais difícil. No entanto, com o mundo digital, houve uma demolição das portas das nossas salas de aula, né? E, portanto, aquilo que era um público para mim de 40 pessoas, 50, se tornou um público imenso, né? Nas redes sociais que a gente usa no dia a dia, né, você tem no Facebook 1,5 milhão de seguidores, né? No Instagram, né, são 1.800.000 pessoas. São pessoas com as quais a gente se comunica no cotidiano. E esse público incorporou uma parcela daqueles mais jovens, seja porque ele é um usuário cotidiano dessa tecnologia, seja porque a tecnologia apressada em algumas situações gerou várias angústias. A filosofia nasce nas angústias também, né? O Martin Heidegger, né, sempre lembrava o quanto que a angústia é importante, porque ela cria, né, a necessidade de você fazer um movimento intelectual e alguma ação quando há um oco, né, interno, aquilo que se chamou até de maneira jocosa de vazio existencial, né? E uma coisa gostosa nisso é que uma parte dos jovens hoje, ele se preocupa com o próprio sentido daquilo que faz, né, com a ideia daquilo que construiu, com o que ele fará. Por quê? Coisas que a filosofia trata na sua história no Ocidente, como a origem do mal, a razão da nossa finitude, se existe mesmo a amizade, se há um risco na paixão, coisas que a filosofia lidou, né, na sua trajetória, né, aquilo que é autoajuda, entre aspas, do passado, usando um termo que não se tinha, né, em relação a conhecer a si mesmo, como o Sócrates se levantava. Mas tem uma ironia nessa história. Sócrates é a grande referência da filosofia antiga a tal ponto, né, que a gente já divide academicamente em pré-socrática, socrática e pós-socrática. Sócrates é a grande influência, é mencionado sempre por várias pessoas, inclusive por mim, claro, mas Sócrates nunca escreveu nenhum livro. Não há nenhum livro do Sócrates. Tudo que a gente conhece dele nos veio por intermédio de Platão, né, nos seus diálogos, ou dos adversários do Sócrates que o colocaram, né, para menosprezá-lo. Mas, claro, né, essa personagem, né, feita, né, pelo Platão como sendo alguém que tinha uma existência real, ela vai incorporar um pouco no Ocidente esse movimento. E esses jovens do passado, né, hoje eles são olhados por nós como pessoas, como os grandes filósofos muito antigos, com aquela barba branca. Aristóteles, que foi aluno de Platão por 20 anos. Ele frequentou a academia platônica por 20 anos como aluno. Ele era muito jovem quando ele entrou na academia de Platão. A gente se habitua a olhar Aristóteles como alguém, né, já idoso, no seu período, né, daquilo que é já o registro, né, da sua imagem. Então, há sim toda uma mudança nesse público que deixou de ser um público que era meramente erudito ou que buscava a filosofia de maneira mais sofisticada para pessoas que querem galgar na filosofia uma das formas de indagar o mundo. Eu não tenho nenhuma obsessão, né, pela filosofia, não acho que ela é a grande ciência do conhecimento, né? Ao contrário, ela é construtora de sentidos das coisas que a gente precisa pensar. Ela não move usinas hidrelétricas, ela não faz com que o pão apareça, né, dentro do nosso comportamento, ela não faz com que a gente tenha a possibilidade de curar alguém ou cuidar de uma doença, mas ela reflete, ela nos ajuda, a filosofia, a impedir que a vida seja mais alienada. Nem sempre, não é qualquer filosofia que serve. Os autoritários, os democracidas também têm os seus filósofos. Nós temos vários modos de democracídio, né? Várias maneiras de anular aquilo que é a convivência harmônica na divergência, que é a construção do consenso a partir do conflito, mas a recusa ao confronto. Nós temos vários que não adotam essa linha, ao contrário, né? Que estão habituados a uma solução, né, que seja intervencionista, que seja brutalizada, né, que não seja dialogada. Nesse sentido, não é que 2013 no Brasil tenha sido um momento exclusivo, mas ele deu margem a que aquilo que era a ida de uma parte da população brasileira para a praça pública, a ágora grega, para a discussão, a reivindicação, o debate, aquilo feito de um modo bonito, que nasceu de uma reivindicação ligada a custo de serviço público, mas que caminhou depois, né, para vários dos nossos sonhos numa vida coletiva. No momento que houve, né, a violência bruta, né, a destruição, a autofagia, isto é, cada vez que um movimento, uma passeata, um encontro terminava com destruição, com quebra, e isso fez com que houvesse um recolhimento desses desejos e dessas intenções e se passasse a temer. Isso fez com que também aqueles que não temem
esse tipo de brutalidade viessem à tona também navegando nessa condição. Eu sempre lembro, democracia não é ausência de ordem, democracia é ausência de opressão. A democracia pressupõe a ordem, ao contrário do que se imagina, a democracia não é cada um faz o que quer, é cada um faz o que quer dentro daquilo que é combinado que pode ser feito. E nesse sentido, o democracida, seja ele onde for, ele é aquele que mina as bases de uma convivência que seja coletivamente honrada, respeitável, né? E ele é muito perigoso, porque, de maneira geral, ele o faz em nome da lei e da ordem, né? O democracia quase sempre diz que isso é apenas uma etapa para que ele consiga obter um estado melhor da situação. E as fontes do democracia, elas são múltiplas. Nas ideologias políticas, elas vêm, né, de fontes variadas. Desde aquilo que, desde o século XVIII, se chamava de direita ou esquerda, ou até de alguns movimentos que se entendem como apolíticos, o que é um perigo, né? Porque como não existe ninguém que seja apolítico, a menos que ele seja privado, né, de razão, a menos que tenha alguma perturbação de natureza mental, né, todos nós temos interferência na comunidade. Portanto, toda ação humana é uma ação na comunidade. Como comunidade em grego antigo é polis, né, como política é exatamente a intervenção, de alguma maneira, a presença na vida da comunidade. E os democracidas, eles se revestem de várias formas, e é sempre o risco, venha de onde vier, né? A democracia é uma conquista. O general Dutra, um militar eleito pelo voto no Brasil, e que era militar mesmo, ele não houvera sido, ele era, quando eleito, ele tem uma frase que parece banal, mas ela é muito forte. Ele dizia que a democracia é uma plantinha frágil que você tem que regar todos os dias. Todos os dias. E é verdade, né? E nesse sentido, quando eu falo de democracia, eu falo daquele que finge, em nome de uma ética mais elevada, uma moral respeitosa de convivência, mas por trás existe, como no teatro, uma voz ao fundo dissimulada que os gregos chamavam de hipócrites, é uma hipocrisia. Uma das coisas da democracia é que ela não é sólida, ela é móvel e ela tem de sê-lo. Aliás, uma democracia que se implante e fique sem movimento, ela deixa de sê-lo porque ela acaba trazendo para dentro dela uma estabilidade que só uma ditadura, né, ela faz, embora por um tempo. Nesse sentido, uma democracia vive um processo sempre de purificação. A palavra crise tem origem no sânscrito, né? O sânscrito tem uma expressão que é kriya, que significa purificação, né? Então ela está sempre em processo, né, de purificação, de modificação. Será que a democracia brasileira vive crises? Ela vive por uma razão, numa crise maior da que já foi em outros momentos nos últimos 30 anos, porque nossa democracia tem pouco cuidado por parte do conjunto das pessoas. Eu gosto de lembrar, a gente tem pouco afeto pela democracia, a gente cuida dela menos, acha até que democracia é apenas a presença eventual, né, no momento eleitoral, e não é. Ela é uma cautela cotidiana, ela é uma forma de vigilância em relação ao modo como nós cuidamos do nosso próprio cuidado, né, e como é que nós nos cuidamos coletivamente. Política é exatamente como é que a gente organiza a vida na comunidade, né, e nessa hora, sim, existe o risco. Há momentos que esse risco de ruptura ele fica mais forte. Há sociedades que têm uma organização democrática que nem aqueles que são menos democráticos conseguem abalar, né, esse conjunto, por conta das instituições que são mais sólidas. Mas ainda assim produzem algum dano. É só olhar a história brasileira desde 1889, quando se implantou o que se chamou de república, embora nós só tenhamos de fato uma república mais aberta 100 anos depois, né, da proclamação em 1889. Ainda assim, né, eu prefiro esse tipo de movimento em que a democracia ela está sempre sob cuidado, né, ela está sempre num estado de atenção, né, e é necessário fazê-lo, mas isso é inerente, eu não sou avesso, de maneira alguma eu prefiro o contrário, a inexistência dela, aliás, por uma razão, né, numa democracia você pode até sair às ruas pedindo ditadura, o contrário não. Nós não temos uma clareza muito forte em relação a isso. Primeiro que, como diz a filosofia, quem menos entende da água é o peixe, né? Quando você está mergulhado numa situação, você precisa tomar uma certa distância, admirar, olhar a distância para poder enxergar melhor. Há coisas muito novas no nosso dia a dia, né? A gente viveu 2018 como sendo um ano de imensas novidades, alternâncias
coisas que não tinham presença ainda, né, no nosso cotidiano e que passaram a ter. O que eu sei é que alguns valores e ideais que não dependem de 2018, eles têm de estar presentes, né? A recusa à corrupção, a ideia de um governo que sirva em vez de se servir, a possibilidade de se ter um ordenamento democrático, né, de um Estado de Direito, como se diz sempre, e é verdade. Então, 2018 foi um ano de ferveção, mas eu quero retomar algo que sempre lembro. Eu vivo, nos 10 anos mais recentes no Brasil, uma alegria cívica. Eu acho que nunca nós aprendemos tanto, né? Nunca tivemos uma aula tão forte de educação moral e cívica como nesta década mais recente. Nós passamos a ter esse assunto como tema, como pauta nossa, sendo falado nos bares, nas casas, nas escolas, né? Não só nos locais especializados. Nós passamos a tematizar essa questão, né? Do que pode, do que não pode. Claro que nós estamos num movimento ainda de aprendizado, né? Quando você abre o espectro do debate, quando abre o espectro das escolhas, podem ser escolhidos aqueles que não necessariamente têm compromisso com a escolha. Ainda assim, essa forma é legítima se construída, né, dentro dessa mesma relação. Às vezes me perguntam o que você espera do Brasil em 2019. Digo nada. E não é que eu não espero nada porque eu não tenha desejos, mas é porque eu não estou esperando, eu estou indo buscar. Eu quero construir essa percepção. Às vezes a noção de esperar é muito de expectativa, fica aguardando o que será que vai acontecer. Não, vai acontecer o que nós fizemos, né, como movimento para que aconteça, né? Mas que a nossa democracia ela ganha saudabilidade, né, com essa condição, sem dúvida. Eu acho que não está em discussão no Brasil hoje a educação, o que está em discussão no Brasil é a moral. E não se discute como fazer com que as crianças aprendam mais, como que a gente melhora as condições de trabalho docente, como que você faz para que os jovens não abandonem o ensino médio em larga escala como fazem, como que se dá um acesso, né, mais estruturado para a universidade pública, como é que você faz com que haja uma formação inicial no campo da ciência, né, da cidadania e da solidariedade mais sólida. O que se discute são coisas que estão na escola no dia a dia que poderiam estar em outros lugares. A discussão hoje em relação a questões morais, então a discussão se coloca na escola, mas poderia estar na mídia, como ela já foi, poderia estar no teatro, como já foi, poderia estar no cinema, como já foi, nos games, como já foi. Infelizmente, a gente não tem uma discussão sobre educação, nós temos uma discussão sobre moral, né? O que é outra coisa que não é insignificante, que tem que ser trazida, mas que a escola é só o local onde essa discussão se colocou. Muita gente fala que é necessário recusar a doutrinação em sala de aula. Ora, se alguém quer alguém que possa ajudar a enfrentar a doutrinação, vai ter que usar as ideias de Paulo Freire. O pensamento freiriano, ele é exatamente usado pelo mundo afora como sendo uma maneira de recusar a doutrinação. É curioso porque no Brasil algumas pessoas dizem que o pensamento freiriano influenciou a doutrinação, mas a primeira obra de Paulo Freire se chama Educação como Prática da Liberdade. E a última, antes dele morrer em 1997, é Pedagogia da Autonomia. Essas duas pontas, elas se conectam exatamente com a ideia de recusa à doutrinação de qualquer modo, do indivíduo pensar por ele, de ter uma expressão emancipatória. E ele não seria avesso, como eu não sou, a que não gostem dele. Esse é um direito. Aliás, faria parte da própria organização mental, né, que ele colocava. E eu tive atividade com ele, sim, né, por 17 anos ele foi o meu orientador, e é uma pessoa altamente inspiradora. Mas ele não é unânime, como ninguém o é, ainda bem.